Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. E eu estou tão feliz porque nós já estamos no capítulo 2. Versículos de 1 a 7. Na verdade, esse é um texto que nós já consideramos. Agora eu posso tirar. Na verdade, esse é um texto que nós já consideramos, mas como nós estamos expondo Apocalipse, certamente nós vamos ter que considerar novamente todos os textos já expostos, né? Então, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos ao Senhor. Nós, no desejo de aprender a Tua palavra, sabemos que não podemos adquirir esse conhecimento sem que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós. É por isso que nós clamamos mais uma vez, que o Senhor possa abrir a nossa mente, para que nós possamos entender e enxergar a mensagem do Senhor para a nossa vida nos nossos dias. Como nós devemos nos portar, como nós devemos agir e reagir diante dos desafios que esta vida traz. Permita, Senhor, que através da compreensão da Tua palavra, nós saibamos a resposta a estas perguntas. Que todos nós sejamos, que sobre todos nós recaia a compreensão da Tua palavra. Sejamos atingidos pela obra do Teu Espírito Santo. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era mais novo, havia uma espécie de onda, de pensamento, de forma de pensar, que achava que era possível lidar em percentuais com a vida espiritual. Então, basicamente, as pessoas diziam que você poderia ter um saldo médio de espiritualidade e estaria ótimo. O que isso significa? Que você poderia não ser completamente voltado para as coisas de Deus. Você teria alguns percentuais de que você poderia curtir a sua vida longe da presença do Senhor, sem fazer aquilo que agradava ao Senhor, e depois compensaria isso no outro percentual, que teoricamente seria maior. Jesus poderia ser Senhor da sua vida
na igreja. Ponto para você. Jesus poderia ser Senhor da sua vida na escola. Ponto para você. Jesus poderia ser Senhor da sua vida no trabalho. Mais um ponto, tá vendo? Você vai somando pontos. Mas ele poderia não ser Senhor da sua vida emocional ou relacional. Opa, pam. Mas aí você ia levando, né? Ou podia ser da sua vida emocional, mas não no trabalho. E aí você poderia lá no trabalho agir como alguém que não fosse do Senhor Jesus. Mas aí você ia levando. E a gente, naquela época, era uma discussão muito intensa isso, o quanto era necessário ser cristão, ser devotado ao Senhor, para poder agradar a Deus. E os nossos teólogos se debruçaram sobre essa questão e chegaram a brilhante, depois de muito estudar, chegaram a brilhante conclusão de que Jesus não aceita menos que 100% da nossa vida. Não tem negociação. Ele não pode ser seu Salvador sem que seja seu Senhor. Você não pode ter acho que nem existe essa palavra, tá? Vou tentar de novo. Departamentalizar sua vida. Esse aqui, aquele ali, aquele lá. Fazer, não dá. Você é um ser único e completo, e o que Jesus vai salvar é você por inteiro. E não apenas o trabalhador. Não vai salvar apenas o trabalhador César. Não vai salvar apenas o estudante César. E as outras áreas vão para o inferno e o estudante vai para o céu. Não tem jeito. Você está na sua integridade. E Ele deve ser seu Senhor na sua integridade. Tudo o que você fala, tudo o que você faz, deve ser para a glória de Deus. O livro do Apocalipse foi escrito para animar a igreja que estava passando por um período de tribulação, com prisões, com mortes. Os irmãos que professavam a fé, que anunciavam que Jesus era o Senhor, corriam sério risco de não voltarem para casa, de terem suas famílias ceifadas, levadas de si, arrastadas pelas ruas, mortas, verem seus filhos, seus parentes jogados aos leões. Então o Senhor manda uma mensagem para a sua igreja através do seu servo João no livro do Apocalipse. Neste livro, Jesus concede a João 7 visões sobre o que estava destinado à igreja e assegura que estamos debaixo do cuidado paternal do nosso Deus. A primeira visão é a das cartas endereçadas a 7 igrejas na Ásia Menor. E estas seguem, de certa forma, um padrão. Essas 7 cartas. Basicamente isso, com pequenas alterações. Primeiro, saudação ou endereçamento. Ao anjo da igreja tal, escreve. Segundo, autoapresentação. Quem é que está mandando a carta? Aí, para cada carta, há um aspecto de Jesus, já demonstrado lá no capítulo 1, que vai facilitar ou mostrar para a gente quem é que está ordenando, governando e sabendo exatamente o que está dizendo. Terceiro, elogios. Quarto, condenações. 5, advertências. 6, exortações. 7, promessas. Basicamente você vai ter
essas 7 partes de cada uma dessas cartas. Quando você a ler, você vai perceber claramente que é assim que o Senhor vai usar o seu servo através dessas cartas. A apresentação é tirada da visão do capítulo 1 e faz alusão ao contexto da cidade. Às vezes contexto histórico, às vezes geográfico e às vezes filosófico ou religioso. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Cerca de 250 mil pessoas moravam lá. Nela estava o templo de Diana, ou de Afrodite, considerada a 8ª maravilha do mundo, na época. A igreja fora fundada por Priscila e Áquila, Atos 18 nos ensina isso, e a carta do Apocalipse foi escrita cerca de 40 anos, mais ou menos, após a fundação da igreja. E é interessante, depois toda essa contextualização aí, é interessante você ler esta carta, como o Senhor Jesus está preocupado com a sua igreja. E eu queria transportar essa preocupação de Jesus por a igreja lá em Éfeso para nós hoje. Então, olhando dessa perspectiva trazida aqui por João, pelo Senhor Jesus através de João, eu queria olhar Éfeso, a igreja que esqueceu do amor. E a primeira coisa que aparece aí para a gente é como a igreja era uma igreja trabalhadora. Jesus descreve aí o trabalho árduo da igreja. E a ideia aqui é que a igreja trabalhava exaustivamente mesmo, até o cansaço, pela obra do Senhor. Provavelmente era uma igreja extremamente ativa, com vários trabalhos de diversas formas, estavam anunciando e celebrando o nome de Jesus. Seus membros deviam estar sempre ocupados fazendo coisas para a glória de Deus. A liderança devia estar sempre bolando programações criativas. Era uma igreja que se cansava nos seus trabalhos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Uma igreja super ativa. Você podia ir, provavelmente, né? A gente está imaginando aqui o que significa trabalho árduo. Qualquer hora, qualquer dia naquela igreja, e tinha trabalhos, tinha atividades, tinha coisas. Então, de certa maneira, isso faz a gente pensar que está tudo bem, que a igreja está plena, forte, animada e agradando a Deus. Quanto mais trabalhos a gente tem, mais possibilidade a gente tem para entender e também anunciar a mensagem de salvação. Quanto mais, mais. São várias oportunidades, né? Mas Éfeso é uma igreja assim, super ativa. Ponto para Éfeso. Mas também é apresentado para a gente que a igreja era uma igreja perseverante. Ela tinha bastante paciência. E nesse sentido aqui de paciência, tem o sentido de fortaleza. Ela era firme nas suas convicções. Ela suportava as provas por causa de Jesus. Era uma igreja que reconhecidamente cristã. Todo mundo sabia que lá na cidade, que havia uma igreja cristã ali. E provavelmente houve uma perseguição aos cristãos, e ainda assim eles ficaram firmes diante daquela prova. Os moradores de Éfeso sabiam que ali tinha uma igreja. Podiam identificar que aquele grupo de pessoas era um grupo que estava servindo a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Você pensar nisso. Uma igreja que tem trabalhos, tem atividades, uma igreja que, mesmo diante da perseguição, do problema, ela fica firme.
ela se sustenta. Ela gera em si mesmo confiança para continuar servindo a Deus. Que maravilha! Provavelmente é uma igreja que qualquer pastor gostaria de pastorear. Talvez a gente pudesse até mandar o Ayrton para lá, para pastorear esta igreja. Maravilha. Ponto para Éfeso. Terceira coisa interessante aqui, diz o texto, que esta igreja tinha uma doutrina muito firmada, muito boa, muito sã. Ela não suportava homens maus, gente que era de alguma forma depravada e que também poderia estar agindo com maldade ou com malícia. Ela não suportava. Começava, de repente, alguém no meio dela, ou mesmo a liderança, e começava cortava. Não suportava. A igreja não suportava homens mentirosos, que diziam que eram apóstolos ou líderes, e na verdade não eram, estavam tentando enganar as igrejas. A igreja de Éfeso, por causa da sua doutrina, conseguia reconhecer que eles não eram apóstolos e os rejeitava. Que firmeza, que bom! Ela não suportava a doutrina dos nicolaítas, um grupo herege que gostava de aproveitar a vida de forma libidinosa, que a cidade de Éfeso oferecia. E ainda ensinava isso na igreja. Os nicolaítas são um grupo de cristãos que diziam basicamente que não tem problema, o que a gente faz com o nosso corpo não afeta a nossa alma. Então você pode cair na gandaia, no sábado você cai na gandaia, desde que você esteja no domingo na escola dominical, está tudo certo. Então os irmãos acho que vinham, Nicolaíta vinha à escola dominical, né? Sim, tentando abrir o olho e tal. Não tem problema. Era um tipo de ensino. E a igreja de Éfeso, aqui não. Por quê? Porque eles tinham doutrina. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Eles conseguiam dialogar e mostrar que esse tipo de vida libidinosa não agrada ao Senhor. Ponto para Éfeso. Porque muitas das vezes nós temos igrejas que não se preocupam com isso. Desde que o membro traga o dízimo, tanto faz. O importante é a contribuição. Se você entregar lá o dízimo, ninguém fala nada com você. Mas não entrega não para você ver. Você pode estar fiel, piedoso. Bom, piedoso não entregar o dízimo é mesmo. Mas enfim, de qualquer maneira, não. Vamos cortar. A igreja de Éfeso disse não. Não pode. Então, ponto para Éfeso. Se tivesse parado aí, Éfeso seria uma igreja modelo que todas as outras igrejas deveriam copiar. Mas tem um porém nesse texto. É o desvio da igreja quanto ao abandono do primeiro amor. O Senhor Jesus, que anda no meio dos candeeiros, que conhece as igrejas, levanta diante da igreja de Éfeso
esse erro, essa mancada. Eles esqueceram de amar. E provavelmente isso significa que é intimidade com Deus. Então, trabalhos eram feitos na igreja. Por quê? Por causa do próprio trabalho. Não por amor ao Senhor. Estudavam doutrina, por quê? Por causa da própria estudo, para ter programação, para fazer coisas, para ser reconhecida e talvez no presbitério deles, né? Reconhecida como a igreja que tem boa doutrina, e não por amor ao Senhor. As coisas aconteciam na igreja de Éfeso e aparentemente ninguém poderia acusá-los de nada, a não ser o próprio Jesus, que ao radiografar a igreja, conseguiu ver que aquelas atividades, aquela doutrina, aquela firmeza toda, estava sendo causada não por causa de uma intimidade com Deus, e sim por causa da própria atividade da igreja, da própria vida da igreja. Parecia que tudo estava certo, tudo estava maravilhoso, mas este fato, segundo o Senhor Jesus nesse texto, poderia derrubar a igreja, poderia abalar a estrutura da igreja. E Jesus diz: se vocês não se arrependerem, eu movo do lugar o candeeiro, eu tiro daí a igreja, eu não deixo a igreja permanecer nessa cidade. É interessante como quase 100% da radiografia que se faz da igreja está certo, mas aquele pouquinho que talvez fosse até insignificante aos nossos olhos, o Senhor Jesus não permite que nós vivamos assim, e por isso Ele coloca para a igreja: falta amor. O que falta para a igreja é amor. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando sobre dons, ele nos ensina isso, né? Ele começa lá no capítulo 12, falando sobre os dons, e ele vai para o capítulo 13, e tem aquele famoso hino do amor. Na verdade, o hino do amor não é Paulo escrevendo sobre o amor, aleatoriamente. Paulo está dizendo que sem amor, os dons não são úteis na obra do Senhor. Quando nós usamos os nossos dons para nós mesmos, para retroalimentação, para que a gente fique envaidecido, que a gente apareça no meio da igreja, que as coisas todas convirjam para nós e não para o bem dos outros, nós não conseguimos usar os dons de acordo com aquilo que foi proposto pelo Espírito Santo. Por isso o amor é que vai falar quais são os melhores dons. Não importa qual seja o dom, sem amor ele não vale nada, ele não ajuda, ele não é melhor. E não importa qual seja o dom, usado com amor, ele é bom, ele ajuda, ele fortalece. Então o amor, na verdade, na vida cristã é fundamental. Nós não podemos ligar o automático da nossa vida espiritual. Você não pode colocar no piloto automático, irmãos. Ir para a igreja porque é domingo e está chegando 7 horas. Você não pode fazer oração só por causa da refeição, por uma questão de costume, né? Ou então aquela oração para dormir que ninguém nunca termina, né?
Senhor, só termina no dia seguinte, né? Não pode ligar no automático. Você não pode pegar as Escrituras e ler só o Salmo 23. Não sei se você sabe, mas existe uma superstição, acho que é a palavra, que tem que deixar o Salmo 91 aberto, a Bíblia aberta no Salmo 91, virado para a porta. Porque isso espanta espíritos maus, né? Maus espíritos. Eu não sei se espírito sabe ler em português, mas se ele não souber ler, ele entra, né? Então, mas é uma superstição. Ele não pode ficar só no Salmo 23, Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91. Fazer isso quase que uma reza. A nossa vida tem que ser gerada, nossa oração, a nossa leitura, a nossa comunhão, o participar dos trabalhos tem que ser gerado por causa do amor que nós sentimos pelo nosso Deus. O que, obrigatoriamente, se isso acontecer, obrigatoriamente vai fazer você amar o seu irmão. Porque é mandamento. É interessante que o Senhor repreende essa igreja que provavelmente qualquer um de nós gostaria de fazer parte da membresia dela. Quando nós lemos as descrições aqui, você fala, como eu queria ter 7 trabalhos por semana na igreja. Eu queria muito ter que todo sábado tivesse programação, a mocidade tivesse 3 reuniões, que a UPA se reunisse todo domingo à tarde, e aí você pode descrever, nossa, como eu gostaria que todos os crentes aqui conseguissem discernir as heresias que surgem no nosso dia a dia, que maravilha seria. Eu queria participar de uma igreja assim que suporta as dificuldades, não tem medo de Covid, não tem medo de doenças infecto-contagiosas, sabe lidar com essas situações, como eu queria participar de uma igreja assim. Mas não ama ninguém. A gente quer participar, quer fazer parte, mas a gente mesmo não está disposto a amar. E fazer essas coisas por amor ao Senhor. É muito fácil, irmãos, nós nos escondermos em igreja grande. É muito fácil. Quanto maior a igreja, mais escondida a gente fica. E tem uma técnica, eu vou ensinar aqui para vocês. Você chega 5 minutos depois que começa o culto. E quando o pastor levantar as mãos para dar a bênção apostólica, você já vai para a porta. Deu a bênção, você cai fora. Ninguém vai falar com você. E você vai chegar no seu dia a dia e vai falar assim, eu fui para a igreja, foi uma bênção. Eu não perco o culto não. Opa, tô lá em todos os trabalhos. Não. Desde que seja no domingo às 7 horas da noite, eu estou em todos os trabalhos. Mas você não vive isso no seu dia a dia. Você não tem intimidade com Deus. Você não quer comunhão com seus irmãos. O Senhor Jesus reclama isso da igreja lá em Éfeso. Portanto, obras, paciência, doutrina sem amor a Deus, não adianta nada. É como amar a seara sem conhecer o Senhor da seara. É como querer fazer parte do reino
sem conhecer o rei, sem estar debaixo das ordens do rei. Não adianta você ser quase. Você tem que ser inteiro. Você tem que ser pleno. Todas as áreas da sua vida tem que estar debaixo do senhorio de Jesus, por amor a Ele, por causa do sacrifício dEle. Viver para Ele. Seu trabalho, seu casamento, sua profissão, seu estudo, né? seu preparo, sua vida eclesiástica, os seus dons, a sua participação nos trabalhos da igreja, tudo para Ele, por amor a Ele, como resposta ao seu sacrifício, que foi prova do amor dEle por nós. Tudo. A única solução apresentada para o Senhor Jesus, para que a igreja de Éfeso não deixasse de existir, é arrependimento. Não tem uma segunda possibilidade. É preciso mudar a forma de pensar. E voltar ao início. Quando eles começaram, quando eles receberam Jesus como seu Salvador, quando aquele ardor de resposta ao amor de Deus. Você tem que viver desse jeito. Não pode deixar a chama se apagar. Porque se isso não acontecer, disse o Senhor Jesus para a igreja de Éfeso, Deus retiraria o candeeiro, a igreja, daquele lugar. A igreja deixaria de existir na cidade de Éfeso, se a igreja não se arrependesse e não voltasse à prática lá atrás. Eu fico pensando que nós hoje temos as mesmas possibilidades que Éfeso teve, no caso. As mesmas. Nós podemos ter trabalhos, ser uma igreja operosa. Nós podemos ter paciência, suportar adversidades, enfrentar problemas. Nós podemos ter uma boa doutrina, saber o que a Bíblia diz, como ela diz e o que ela ensina. Nós podemos amar e viver em amor por Deus e por causa de Deus. Mas se isso não acontecer, se nós não focarmos nisso, assim como a ameaça que o Senhor Jesus fez contra a igreja de Éfeso, pode cair sobre nós. Sobrevir a nós. Pode vir. Há várias igrejas que estão fechando. A gente pode dizer, bom, é porque por causa da pandemia, os membros e tal. Pois é, a gente pode dar essa desculpa. A gente pode dar a desculpa, não, é porque houve um escândalo e aconteceu e tal. Pode ser, a gente pode dar essa desculpa. Mas a grande verdade é que Deus fechou aquela igreja. Alguma coisa estava acontecendo lá que não estava agradando o Senhor. Por isso aquela igreja deixou de existir naquele bairro, naquela cidade. Não muito longe daqui, um pastor amigo meu contou que quando ele chegou na igreja, ele ficou sabendo que a igreja tinha murchado, tinha praticamente acabado, porque o pastor saiu com a secretária. Teve um caso com a secretária. E aquele foi um escândalo. Uma igreja jovem, uma igreja crescente, uma igreja forte. E de repente,
murchou, porque as pessoas ficaram escandalizadas. Como assim? O nosso líder, nosso guia espiritual está vivendo uma vida contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Como assim? Então, quando ele chegou lá na igreja, ele encontrou esse quadro. Ele estava substituindo aquele pastor, né? Ele encontrou esse quadro. E ele fez uma coisa que eu nunca teria coragem de fazer, e acho que dificilmente outro teria, mas ele teve um roupante no culto. Depois que contaram essas histórias todas para ele, ele chamou a igreja toda para fora e pediu para os diáconos levarem o púlpito lá para fora. E ele pôs fogo no púlpito. Isso é que é pastor do fogo, né? Pôs fogo no púlpito. E os irmãos que estavam lá, evidentemente, né? Ficaram, esse pastor é maluco. E depois que, né, todo mundo, aquele choque, ele diz assim: olha, aquele púlpito lembrava vocês daquele pastor que viveu assim, assim, assim. De hoje em diante será diferente. Não é que a igreja reacendeu? Ele estava contando para mim isso, né? Foi um impacto assim, que acho que ninguém esperava. Mas ele dizia: olha, aconteceu e a igreja quase acabou. Se não fosse aqueles grupo de irmãos que permaneceu lá lutando, com muitas dificuldades, feridas no coração, teria acabado, teria fechado. Mas eles retomaram e cresceram, e depois tiveram que mudar para outro lugar, porque realmente cresceram, tal. Glória a Deus! Mas a verdade é que se nós não mudarmos, se a gente não colocar fogo no púlpito, se a gente não romper com o pecado, romper com uma vida defeituosa, nós não vamos crescer. A nossa igreja aqui em Vila Buenos Aires não vai crescer se cada um de nós não assumirmos 100% debaixo do senhorio do nosso Deus, sem deixar nenhuma área para fora. Tudo que somos pertence a Jesus. Quando nós fizermos isso, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nós. E todos esses lugares vagos serão preenchidos. E não estou falando isso para que a igreja cresça, para que a gente fique famoso e tal, não é isso. Mas é porque juntar gente que ama a Deus contagia. Quem está ao nosso lado quer isso. Contagia. Quando nós decidimos viver debaixo do senhorio de Jesus, 100%, quem está ao nosso lado é atingido. E eu quero, assim como o Senhor Jesus desafiou a igreja lá em Éfeso a mudar, e eles não mudaram, historicamente não há uma igreja em Éfeso. Uma igreja em Éfeso. Porque eles não se arrependeram. Não foi uma ameaça fake. Não. Eles não mudaram. E o Senhor então os tirou de lá. Eu queria muito que esta igreja permanecesse até a volta do Senhor Jesus. Mas para isso,
nós precisamos estar 100% debaixo do senhorio de Jesus. Eu quero desafiar você, meu irmão, a se comprometer e a voltar à prática das primeiras obras. Voltar à prática do primeiro amor. Voltar, se você não está sendo 100%, que você volte. E juntos, todos nós, cresçamos naquele que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. O Senhor nos salvou. E o Senhor reina. Permita, Senhor, que cada atitude nossa, cada conversa nossa, cada momento de vida que o Senhor nos der, seja debaixo do governo de Jesus. Que nenhum de nós, em nenhum momento, possamos abrir mão de sermos chamados servos de Deus. Que o nosso serviço esteja diante do Senhor como uma forma de nós apresentarmos a este mundo que a salvação existe através e unicamente de Cristo Jesus. Que ao olhar para a nossa vida, a nos ver no nosso dia a dia, lidando com as questões do trabalho, lidando com as questões da escola, as questões familiares, que todos aqueles que nos cercam possam ver que quem reina em nós é Jesus. Que os nossos filhos vejam isso, que os nossos netos vejam isso, que quem governa a nossa vida é Jesus. Tem compaixão de nós, ó Deus, daqueles de nós que não estamos vivendo assim, para que Teu Espírito Santo possa trazer arrependimento verdadeiro e uma mudança de vida, para que juntos todos nós Te sirvamos por amor ao Senhor. E que no nosso trato diário, uns para com os outros, façamos isso em amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.